Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou pregar uma mensagem hoje de um jeito que você nunca viu. Primeira vez, presta atenção. Livro de Gênesis, capítulo 41. Deixa eu colocar você dentro do contexto que nós vamos falar sobre José. Não, nós não vamos falar sobre José, nós vamos falar sobre Faraó. Amém? Esta mensagem é muito pregada e muito se fala sobre José, mas José todo mundo já está cansado de ouvir falar de José, mas nós vamos falar de Faraó, porque se nós temos que pegar exemplos da Bíblia, de coisas que deram certo, nós temos que olhar também para as pessoas pelas quais as coisas aconteceram, amém? Para vocês entenderem, lembrarem do contexto da história, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José chega lá no palácio de Faraó. A esposa de Faraó tenta ter relação com José, ele não quer porque ele era um homem de Deus. Ela inventa uma mentira e José vai para onde? Para onde? Para a prisão. Muito bem, José estava na prisão. José na prisão, ele interpreta o sonho de homens que estavam lá também, e nada acontece. Mas eu quero que você entenda uma coisa, repete assim comigo: se eu não atentar para as coisas de Deus, Deus vai criar um jeito para que eu atente. Eu quero que você seja Faraó nessa noite. Porque quando a gente fala de José, você já se identifica: ai, sou eu, já sofri tanto. Não, você não é José. Fala: hoje eu sou Faraó. Olha para o teu irmão e fala assim: você é Faraó. Amém? Qual é a possibilidade de um rei dar atenção para um prisioneiro? Zero. Qual a possibilidade de um rei, de um governador ou de um presidente da república dar atenção para um homem de Deus que está preso? Nenhuma. Fala assim: quando o homem não dá atenção, Deus cria um jeito. Fala assim para o teu irmão assim: fala ao Faraó, é para você hoje. Lá estava na prisão José. José estava esquecido dos homens, mas não estava esquecido de Deus. Não dá aleluia não, porque aí você parte para o lado de José. Não dá aleluia não. José estava na prisão. Nunca que Faraó iria atendê-lo. Não subestime faraós, os pequenos. Nunca pense na tua vida que alguém não pode ser tão usado por Deus para tirar você do problema. Faraós, não passa pela tua cabeça, não deixe isso entrar no teu coração, que o fato de você ser rei, entenda o que eu estou dizendo, você não tem que aprender. Olha para a pessoa do lado e fala: Faraó, você pode ser rei, mas ou você ouve o homem de Deus, ou você morre de fome. Livro de Gênesis, capítulo 41. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho. Deus mostra, na verdade, 2 sonhos para Faraó. E aí Faraó faz o quê? Chama lá os caras, os cupincha dele, e fala assim: o que quer dizer? Os caras não sabiam. Ele sonha que tinha vacas magras, vacas gordas, aquilo que vocês já sabem, e as vacas gordas comiam as vacas magras. Ao contrário, as vacas magras comiam as vacas gordas, por isso que... E o texto faz questão de dizer que a vaca magra comeu a vaca gorda, mas continuou com o mesmo aspecto. Pode ver. E depois tinha as espigas de milho, que eram as espigas ruins, devoravam as espigas boas, e o rei não entendeu nada. Fala assim para o irmão do lado, falou: Faraózão, você é rei, mas tem coisa que você não sabe. Fala: você vai ter que se render ao homem de Deus. Presta atenção, Faraó.
Porque tem gente, irmão, que quando Deus dá um pouco para ele, ele já se sente, falando, não, acabou. Agora eu, Deus e eu, acabou. Não é. Faraó estava numa situação que ninguém podia explicar para ele. Alguém chega lá para o rei e fala assim, olha, tem um cara lá na prisão, que um dia ele me ajudou com isso daí. Tem, traz ele aqui. Aí, vamos para o texto agora, vai. Isaías, ou melhor, Gênesis 41, versículo, eu acho que é 15. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Fala assim, o faraó, por mais que ele seja poderoso, tem coisa que ele não sabe. Fala assim, o conhecimento destrava a mente. A humildade muda a sorte. O reconhecimento de um homem de Deus muda a história. Amém? Versículo 15. O faraó disse a José. José é trazido na presença do rei para interpretar o sonho dele. Tira José lá da prisão. E aí faraó disse para ele, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu, longe de mim, é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Presta atenção que o homem de Deus, ele já tem a característica de homem de Deus. O problema, a autoridade, o poder não é dele, ele sempre atribui a Deus. Você tem que entender que às vezes você vai ouvir coisas de um homem de Deus, de uma pessoa tão simples. Não subestima a fé dela, não subestima o tamanho dela. Entenda que se Deus é com ela, esta pessoa pode mudar a história dos teus dias. Amém? Faraó continua o seguinte, então o faraó contou o sonho a José. Aí ele conta todo o sonho. Depois que ele conta todo o sonho, José fala o seguinte, olha, você vai ter 7 anos de fartura. E você vai ter depois 7 anos de fome. Repete comigo, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E José orienta ele a fazer o seguinte, pega alguém capacitado, um bom administrador, e nesses 7 anos de fartura, Ariel, você vai estocar a 5ª parte. Fala assim, a 5ª parte é a mesma coisa do que 20%. Amém? Então, 5ª parte de 100 é 20. Acabou. Aliás, eu quero abrir um parênteses para você adotar esse método. Eu já fiz isso uma vez. Tudo que você ganhar, você separa, pega 20%. 10 você, se você for um dizimista, você entrega na igreja e guarda 10. Tem muitos empresários no mundo inteiro que fazem isto. E eles dão palestra, quem quer crescer na vida, fazer isso. Eles falam que é a técnica de José. Isso é real no mundo todo. José falou para ele, olha, separa 20% e guarda. Na hora que chegar a fome, você vai ter estoque. E todo mundo que perdeu as sementes vai ter que vir comprar na sua mão. Fala assim, isso é conversa de administrador, de pessoa inteligente. Sabe por que eu estou dizendo para você, faraó? Por quê? Porque o homem de Deus sabe o que fala. Deus não queria só mostrar para faraó que Deus poderia poupar ele, mas Deus mostrou para faraó que o homem que estava na prisão tinha capacidade para ensinar ele como ele crescer na crise. Fala assim, a crise existe, mas eu posso crescer na crise. Fala assim, o problema existe, mas se eu ouvir o homem de Deus, eu cresço. Olha para o lado, fala assim, faraózão, você vai crescer em 2024. Presta atenção. Amém? Quantos estão dispostos aqui em nome de Jesus?
Para você que às vezes se depara com a crise, com o problema, e você fala, e agora? Para de falar isso em nome de Jesus. Nós ministramos esses dias, a mulher que ajudou Eliseu, veio a fome e o que Deus fez? Deu tudo para ela. Deus vai te abençoar. Olha para o lado e fala, Faraó, Deus vai te abençoar. Mas você tem que ser humilde e ouvir. Eu dou conselho às vezes para algumas pessoas que eu falei, na verdade eu não dou mais. Que eu falo, faz desse jeito. Não. Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que fazem essas coisas tão errado, Peterson, tão errado, que às vezes o diabo deixa dar certo, que é o diabo que impede. O diabo faz o errado dar certo para você continuar fazendo o errado. Tem um povo na Bíblia, eu vou preparar isso para quarta-feira, que a Bíblia diz que o povo, quando mais eles pecaram, mais eles prosperaram. Sabe para quê? Para o povo ficar enganado. Tem gente que ele comete coisa errada e ele não quer aprender de jeito nenhum. Não, está dando certo. Deus está falando com os faraós aqui hoje. E aí o que acontece, gente? Olha só. Versículo... Meu Deus do céu, cadê meu óculos? Eu acho que é 32, né? Vê se é esse daí, eu não consigo enxergar nessa Bíblia. Por isso Faraó, olha o que José disse para Faraó. Por isso Faraó, procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Olha o conselho de Faraó. Rei, procure uma pessoa que seja criterioso. José, olha, fala assim, o homem de Deus tem que ser criterioso, tem que ser sábio, tem que ser administrador. Fala assim, Faraó era rei, mas não era sábio, não era administrador. José falou para ele arrumar um administrador. Olha para o teu irmão e fala, você precisa de ajuda. E você tem que reconhecer isso. Fala, ou você ouve, ou você aprende, ou você estuda, ou vai ter problemas. Se tem alguém aqui ignorante a um ponto de falar, não, eu não preciso de nada, eu sei, eu cheguei aqui até agora. Eu vou dar um exemplo muito particular, muito propriedade. Meu pai faleceu com 85 anos, com uma loja, uma empresa do tamanho daquele Espaço Gourmet. Quando eu tinha 20 anos, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, vamos abrir uma fábrica, porque nós terceirizávamos tudo. E ele falou, não, mas tem que ter sabedoria, a gente não pode enfiar o pé pelas mãos. Pai, vamos pai, vamos pai, vamos pai, vamos pai. Quando eu vi que o meu pai, olha irmão, eu não tinha estudo ainda, não tinha conhecimento, nada disso. Quando eu vi que o meu pai estava com o freio de mão puxado, eu falei, pai, eu fui. Saí da empresa do meu pai e abri uma empresa minha. No começo ele falou que eu ia ser concorrente, ficou bravo, mas eu fiquei mesmo concorrente dele. E aí meu pai dependia das listas telefônicas. Quem lembra daquelas páginas amarelas? Né? Meu pai pagava uma fortuna das páginas amarelas. Eu estava começando a empresa, eu não tinha dinheiro para anunciar nas páginas amarelas. Quem anunciava era só as empresas que tinham grana. Uma linha, era vendido por linha, uma linha, 2 linhas de anúncio. Eu não tinha dinheiro, sabe o que eu fiz? Eu escrevia faixas. Aprendi a escrever faixas, eu e a Lígia subia numa escada num poste, segurava a escada, eu subia na outra, nós esticávamos as faixas na rua, nas melhores esquinas do bairro que a gente morava em Jaçanã, em São Paulo, esticava as faixas, eu vendia o mesmo produto com meu pai 10 vezes mais, meu pai passou a ser meu funcionário, que ele começava a instalar as portas que eu vendia. Sabe por quê? Porque meu pai era ignorante. Ele falava, não, eu cheguei até aqui porque eu sei o que eu estou fazendo. Olha para o lado e fala assim, Faraó, se você não sabe. Fala assim, Deus está falando com você hoje para você ouvir. Fala, o ano está começando. Fala, 2024 é para você superar todas as crises que virão. Deus vai te levantar. Quem crê nisso em nome de Jesus? Você aprende. Nós temos um amigo em São Paulo que a gente chega para ele. E eu falo para ele assim, faz desse jeito aqui. Cara, ninguém liga para isso. Faraó, irmão, que tem espírito de rei e não é humilde, ele padece. Você pode ter tudo na vida, se você não tiver humildade, você não vai sair do seu lugar. Olha o comportamento de Faraó aqui, irmão. Presta atenção para você, faraózão.
Por isso Faraó procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. É como se eu chegasse no Hugo, Hugo, você vai ter problema. 7 anos você vai ganhar dinheiro, depois vai vir uma seca aí. Acha um bom administrador, alguém que saiba administrar, alguém honesto. Mas eu sou só um prisioneiro. Quem é que vai dar ouvido para um prisioneiro? Olha só o que Faraó disse. O Faraó também deve nomear, a José ainda ensinando ele, Faraó, você deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Irmão, um prisioneiro, um homem que foi vendido como escravo, ensinando o rei. Olha para o lado e fala assim, você pode ser rei, mas você não sabe sair do problema. Você precisa que o homem de Deus te instrua. É por isso, igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês que não sabem, os grandes empresários do mundo têm um personal pastor do lado dele, dizendo tudo o que ele deve fazer. Por quê? Porque se esse empresário que se diz grande e poderoso seguir os conselhos dos ensinamentos bíblicos, ele vai andar de vento em popa. Tem artista já, cantor famoso que tem um pastor que fica do lado dele. Lá nos Estados Unidos, eu não lembro o nome do presidente, mas o pregador, um dos maiores pregadores da história, o Billy Graham, aconselhava ele no escritório dele, quando tinha uma crise na América, quando estava para estourar uma guerra, antes do presidente da república decretar a guerra, chamava o Billy Graham. O que eu faço? Olha para o lado e fala assim, sabe o que é o seu mal, Faraó? Você acha que você e Deus tem um diálogo? Fala, não, você não tem ainda. Fala, aprende. Já teve pessoas que chegou para mim e falou assim, pastor, Deus mandou eu mudar de país ou de lugar, e o que o senhor acha? Eu falei, você tem tanta certeza que Deus falou com você, que você está perguntando para mim? Porque eu, quando tenho certeza que Deus mandou fazer uma coisa, eu faço. Agora, se você está perguntando para mim, você está colocando em xeque se realmente Deus falou com você. Aprende hoje que a mensagem é para Faraó. Nós nunca olhamos para Faraó, sempre olhou para José, irmão, José está com a vida ganha. José está tudo bem com ele. O problema são os faraós hoje. Olha para o lado e fala, eu vou te importunar até você ficar acordado. Irmão, pega no braço da pessoa do lado e fala, não dorme não, cutuca ele aí. Acorda, Faraó. O Faraó também deve nomear supervisores. Fala assim para a pessoa do lado, Faraó, você precisa de ajuda. Sozinho você não consegue, mas o teu orgulho não deixa. Fala para ele. Fala, mas hoje, se você abrir os teus ouvidos, a palavra de Deus vai te libertar. Tem que ter humildade. O Faraó falou, mas eu não dou conta não, eu sonhei, eu vi as vacas, eu vi tudo. O que eu faço, José? Administrador? Eu preciso, você vai precisar de administradores que recolham 1/5. Agora, irmão, presta atenção. Como José sabia tudo disso? Como José tinha tudo em mente. Ele foi chamado, se eu conhecer José lá na Nova Jerusalém, eu vou falar com ele o seguinte, José, quando você foi chamado para falar para o rei, você já sabia do negócio? Ou na hora Deus foi te dando? Porque se for igual aqui a pregação, Deus vai dando na hora, eu acho que é na hora. Você vai separar a 5ª parte. Olha só, irmão, presta atenção à estratégia. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de grãos que, sob o controle do Faraó, serão armazenados na cidade. Presta atenção que, ao mesmo tempo que José olha para Faraó e diz, você precisa aprender, ele assopra. Você terá, Faraó, todo o controle. Fala para Faraó assim, não se preocupe, você continuará, Faraó. Porque o Faraó orgulhoso, ele fala, não, peraí, eu que mando aqui. Não, é você que manda. Fala para o Faraó, é você que manda. Só que tem coisa que você não sabe, e você tem que reconhecer que o servo de Deus sabe. E se você acha que é só Faraó, não, tem outro também. Tem Naamã. Naamã era general do exército e teve que se render à vontade de Eliseu.
fala para ele que eu estou aqui. Eliseu, o general está aí, mano. É? Meu, fala para ele que eu estou mandando uma mensagem aqui. Manda ele mergulhar 7 vezes no rio lá. Não, você não entendeu. Ele trouxe prata, ouro lá para te dar. Vai atender. Eu já disse para vocês que quando chega o cara, o entregador de água em casa ali, já faz um escândalo. Ela fala para mim, pelo amor de Deus, vai atender o homem. Eliseu falou, não vou não. Manda ele mergulhar. Aí Geazi chega lá para o cara, para Naamã, e fala assim, ó, o meu senhor falou para o senhor mergulhar ali, no Tietê, 7 vezes. Mas peraí, eu estou pensando que ele vai me receber. Os faraó têm essas manias, né? De achar que é o cara, tal, e não sei o quê. Eu já fui com o faraó para o monte, fui para o faraó com o monte, o cara estava todo estourado. Falei, vamos lá que eu vou orar por você no monte. Andamos quase 1h30 para chegar no monte. Subi uma montanha lá no topo. Chegou lá, falei, Senhor, entrega a benção para ele saber que o Senhor é Deus. Mostra para ele, Senhor, que o Senhor pode fazer quando ele acha que não tem mais jeito. Mostra para ele que o Senhor é Deus. Aí é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu abri o olho e ele continua assim ainda. Aí ele, acabou? Eu falei, acabou. Mas a gente andou tudo isso para vir aqui? Eu falei, só isso. Fala assim, o faraó, ele gosta de grandeza. Fala assim, olha para o faraó, fala assim, olha para o lado, fala assim, você é pavãozão. O faraó estava recebendo uma lição de moral de quem? Do prisioneiro. O faraó estava recebendo, olha para o teu irmão, agora para o teu irmão do lado, fala assim, irmão, você está entendendo? Que a primeira lição é humildade? Fala assim, ninguém vence sem ser humilde. Você está entendendo? Olha para o teu irmão e fala, eu te amo em Cristo, irmão. Você está entendendo, querido? Porque eu estou. Vou seguindo, não sei que versículo que é, vocês acham aí. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Fala assim, faraó gostou. Fala os oficiais também. Irmãos, quem são os oficiais dos faraó aqui da igreja? As pessoas que convivem com ele. Eles olharam e falaram, realmente isso parece ter lógica, viu, faraó, que o menino está falando aí. Agora presta atenção, irmão. Se faraó fosse um cara soberbo e não visse que o homem de Deus estava falando coisa séria, após ele dar toda essa lição, ele ia pegar faraó e falar assim, leva ele de volta para a prisão. Porque tem pessoas que é assim, irmão. Você dá a receita para ele ser abençoado. Você dá a receita para ele sair do buraco e ele te manda para a prisão de novo. Volta lá para a prisão de novo. Mas esse faraó era aqui diferente. Olha para o faraó agora e fala assim, aprende com o faraó do Egito. Fala, fica vendo o que ele fez. Presta atenção, irmão. Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Na hora faraó olhou e falou assim, será que eu vou achar alguém igual você? Faraó era rei, Faraó não era servo de Deus, mas Faraó viu que o conselho daquele homem não era um conselho comum. O conselho de Deus, ele muda a história. O conselho de Deus, ele refaz história. O conselho de Deus, ele inova a história. O servo de Deus, instruído por Deus, ele pode argumentar com aquele que se diz maior na terra. Olha o que Faraó disse. Então, Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Faraó falou, peraí, se esse cara sabe vir aqui, Peterson, e me dizer o que eu devo fazer, interpretou o meu sonho, esse cara eu quero perto de mim. E Faraó fez, e José na hora respondeu, esse cara sou eu. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu li esse texto hoje, eu não vou pregar sobre José. Deus falou assim para mim, não é sobre José. Eu quero que você pregue sobre Faraó. Porque o meu servo estava na prisão, mas ele soube orientar um rei que livrou uma nação. E muitas pessoas não conseguem reconhecer que eles precisam de Deus.
Os coaches no Brasil hoje, a primeira coisa que eles fazem quando vai começar uma palestra, eles oram e dizem o seguinte: tudo que eu falar aqui não vai ter êxito se vocês não entenderem que vocês precisam de Deus. Olha para o lado e fala: você precisa de Deus. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Não é de Deus de você falar assim: ai pastor, ora por mim. Não, você precisa de que Deus te dirija. Quando nós falamos: venha a nós o teu reino, que Deus governe. Deus governa Faraó também. Deus dá conselho para Faraó, Deus dá conselho para Faraó. Eu fui uma vez chamado em 2015 para socorrer uma empresa, e o dono da empresa disse o seguinte: eu não posso nem vir na loja mais, eu estou devendo muito. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho dinheiro nem para te pagar. Naquela noite eu tive um sonho. E eu via debaixo da escada principal da loja dele um rato. Mas um rato, mais ou menos, que ocupava o tamanho dessas caixas todas aqui juntas. E o rato saía de dentro, debaixo daquela escada. E ele se transformava numa pessoa, e eu vi o rosto da pessoa. Eu cheguei para ele e falei assim: olha o seguinte, aconteceu assim, 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 você tem que mandar essa pessoa embora. E ele disse assim: será? É o gerente de uma loja minha, esse cara aí é o que mais vende. A esposa dele falou assim: faz o que ele está falando. Ele ligou para o cara e marcou uma reunião. Quando o cara ia vir para a reunião, entra uma cliente dentro da loja. E a cliente fala assim: olha, eu vendi um carro aqui para vocês, e esse carro está tomando multa, esse carro está rodando. Eu queria que vocês resolvessem isso. Puxa no estoque o carro não estava no estoque. Mas que loja que a senhora vendeu? Tinha 5 lojas na época. Eu vendi na loja lá do bairro tal. Era a loja do homem que eu sonhei que era o rato. Quando que a senhora vendeu esse carro lá? Ah, eu vendi faz 1 mês e pouco. Ué, mas esse carro nunca entrou no estoque. Sabe o que acontece? Ele liga para o dono da loja, o cara que tomava conta, o funcionário dele que tomava conta da loja. Quando ele fala com o cara do dono da loja, o cara já percebeu que ele foi descoberto e disse: ó, é o seguinte, esse carro eu comprei por mim aqui, é meu, e só quero te avisar uma coisa, nós não vamos mais trabalhar aqui não. Ele falou: então sai da minha loja. Olha só, no mesmo dia, ou se no dia seguinte. E ele disse o seguinte: se você for me mandar embora, eu quero os meus direitos de todos os anos que eu trabalhei aqui. Sabe o que aconteceu? Fala: pastor, o que ele fez? O dono da empresa teve que dar de presente a loja para ele. Porque o que ele tinha lá sem registro, o tempo de trabalho, a indenização era muito maior. Todo esse período ele roubou a empresa. Eu chego na empresa nessa hora. Nessa hora ele manda a pessoa embora. E um dia esse cara entra na loja. Quando ele olha para mim e fala: então é você, né? Que fez essa confusão toda. Eu não fiz nada. Fiz nada. Nós fomos organizando a loja. Eu fui entrando em contato com os credores. Eu fui organizando a dívida. E começamos a vender. E começamos a vender. E começamos a vender. Foi os 2 ou 3 meses que mais nós vendemos naquela empresa. Todos os credores foram pagos. Todos. E nós saímos de lá um dia, em dezembro, e viemos passar o Natal em Serra Negra com toda a família dos donos da loja. Sabe por quê? Porque ele ouviu o conselho. Tem gente que não quer ouvir conselho. Tem gente que não tem a mínima consideração. E você depois fala assim: peraí, mas por que Deus não me avisa? Por que Deus não fala? Olha o que Faraó falou assim: aonde eu vou arrumar uma pessoa como você? Aonde eu vou arrumar alguma pessoa, uma pessoa tão sábia e criteriosa como você? Talvez você está aí sentado odiando a mensagem hoje. Talvez você fale assim: não, isso não é para mim. Mas a mensagem hoje é para aquelas pessoas que querem se ver livre das crises. Porque toda vez que você está lá em cima, vem a crise e você não sabe sair. Olha o que diz. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado na minha casa, e todo o meu povo aceitará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Sabe o que Faraó disse para José? Eu continuo rei, mas abaixo de mim é você.
Meu Deus do céu. E às vezes a gente num aconselhamento fala assim: irmão, que tal se você tomar esse rumo? Não, pastor, não tem a mínima chance. Deixa eu dizer uma coisa. Deus quer mudar a história de pessoas nessa igreja. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de destruir. Ele vai comendo pelas beiradas, até ele dar um golpe fatal. E Deus está querendo mudar a história de pessoas nesse ano. Deus está querendo avisar você que se você for prudente, esse ano, presta atenção, grava isso que eu estou dizendo. Está sendo gravado aqui. Este ano aqui, tem pessoas nesta igreja, ou que Deus vai levantar ele poderosamente, ou que Deus vai permitir que quebra poderosamente. Pastor, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Eu fui com um empresário uma vez no monte. E quando eu fui orar por ele, Deus falou assim: eu não vou ouvir mais a oração. E eu disse para ele, falei: Deus falou que não vai ouvir. Como assim Deus não vai ouvir? Não vai ouvir. Eu vi uma corrente entrando na porta da tua loja. Eu disse para ele: vai fechar. Sabe o que aconteceu? Ele sai da igreja, não vai mais para a igreja, se une com um monte de gente. Passa-se 2 meses, ele volta: pastor, eu perdi a loja. Na verdade ele não perdeu a loja. Ele tinha uma loja de móveis planejados de alto padrão. Ele tinha um posto de gasolina. E ele tinha 2 lojas de automóveis. Ele tinha 4 empresas. Em 2015, eu não sei fazer essa conta, mas ele falava para mim que R$10.000 não era dinheiro para ele. O aluguel do prédio que nós tínhamos na igreja era R$10.000. Ele falou: pastor, eu pago. E ele disse: eu pago sem problema, isso não é dinheiro. Eu não sinto sair R$10.000 do meu caixa. Ele pagou durante 8 meses. Um dia ele chegou e falou para mim: pastor, eu vou viajar, eu queria que a partir do mês que vem o senhor assumisse o aluguel do prédio. Acho que agora já dá, né? O faraózão, o pavãozão, já dá para o senhor segurar essa, né? Falei: pode deixar, fica tranquilo. Irmãos, chegou no dia de pagar o aluguel, Fernando, R$10.000, fala R$10.000. Ele ligou para mim meio-dia e falou: e aí, pastor, já conseguiu alguém para pagar o aluguel? Eu falei: vai ser pago. Um amigo meu me liga, fala: Denilson, vem aqui no meu escritório novo. E eu estava com a cabeça pensando, falei: meu Deus, como que eu vou pagar o aluguel hoje? E eu pego a Lígia, sempre a Lígia, né? Lígia é maravilhosa. Peguei a Lígia, só eu e ela, e saímos. Fomos no Brás. Chegamos lá, subimos no escritório. E o cara começou a me mostrar o escritório dele. O que você acha que eu faço aqui? O que eu acho que eu faço ali? E na época não tinha mentoria. Se fosse hoje eu ia cobrar. O que eu faço aqui? O que eu faço ali? Como é que eu faço isso daqui? Aí ele olhou bem para mim e falou: Denilson, eu te conheço. Você tem alguma coisa para resolver, não tem? Eu falei: a gente sempre tem. Uma brincadeira, né? A gente sempre tem coisa para resolver. Ele falou: não, eu estou falando sério, mano. Fala aí, qual é o BO de hoje? Eu falei: é o aluguel do prédio. Ele falou: quanto é? Eu falei: 10 mil. Eu não sei, irmão, 10 mil naquela época era muito dinheiro, Hugo. Ele falou assim: não, você não falou logo, mano. Tinha uma bolsa de couro. Dinheiro, conta aí. Paga lá. Eu falei: como é que eu te devolvo isso? Ele falou: não precisa devolver não, pô. Estou pagando. Estou dando para você. Vai, alegra essa cara. Eu gosto de ver você contente para você me ajudar. Eu falei: eu posso fazer uma coisa só antes? Posso. Peguei meu telefone. Ô filho das trevas, o aluguel está pago. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se uma porta fechar, abre outra. Se a pedra parar de clamar, outra vai clamar. O prédio está sendo pago. Agora eu acredito que você vai ter problemas. Sabe por que eu estou ensinando vocês hoje? Porque Deus quer confiar coisas grandes nessa igreja. Quando eu vim aqui para a Serra Negra, o Senhor me colocou para cuidar de pessoas que Deus quer confiar coisas grandes. Mas os faraós da vida, Larissa, não acreditam. Esses dias uma pessoa me chamou aqui na cidade e falou assim: pastor, eu quero te pedir perdão. Por quê? Porque eu falei muito mal do senhor. Falei: e daí? É normal, falei, sempre falo.
Pois é, pastor, eu quero confessar uma coisa, que naquela semana que eu falei tudo aquilo para o senhor, eu passei a maior vergonha da minha vida nesta cidade. Eu tenho vergonha de andar na rua, do que aconteceu comigo. O senhor me perdoa? Sim. Posso dar um abraço? Posso. Pode. Ele falou, eu vou poder vir na sua casa de novo para tomar café? Eu falei, não mais como era. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmão, reaplicar disciplina. Tem filhos que eu considero como filhos, mas vão ser disciplinados. Porque disciplina faz parte da característica de Deus. Deus salvou Moisés, mas não deixou Moisés entrar na terra. Deus perdoou Davi, mas não deixou Davi construir o templo. Tem coisas que Deus aplica a disciplina. Por isso eu fico preocupado, porque algumas bênçãos na nossa vida Deus pode reter para a gente nunca mais viver. Olha para o faraó e fala assim, faraó, presta atenção, para você não ter perdas. A empresa desse irmão que eu estava no monte fechou. E ele disse, pastor, do jeito que o senhor falou, eu perdi tudo, não tenho mais nada. Eu estou morando numa casa, num dos bairros mais perigosos de São Paulo. Eu tinha tudo, os melhores carros. Ele tinha carro num shopping, na Marginal, um shopping de carro de alto padrão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus não tem pensamentos de te causar danos. Este culto hoje é um divisor de águas na tua vida. Se você ouvir os conselhos de Deus neste ano, olha, como eu disse que o final do ano de 2023 ia ser um dos melhores natais, existe essa palavra, natais? Que eu já passei. Eu posso te garantir que se você crer, este ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o melhor ano da sua vida. A crise existe, os dias são maus. O pastor está profetizando bênção, sendo que a Bíblia diz, não, os dias são maus. José estava dizendo para Faraó, a fome vai chegar. Ou você obedece e você sai bem dessa, ou você perece. E aí Faraó faz o que para encerrar? Presta atenção. Eu sei que eu já sabia que essa mensagem a gente não ia ter muito glória a Deus. Obrigado, Lígia. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Presta atenção, qualquer outra pessoa iria falar muito obrigado. Vou mandar alguém levar você da prisão, ou no máximo, eu vou ver se essa semana eu tiro você de lá. Olha para o teu lado e fala assim, ô faraó, aprende a honrar, a pôr ouro na pessoa que Deus usou para te dar estratégia para você não morrer de fome. Por isso que eu falei que a mensagem era para Faraó. E eu vou dizer uma coisa a mais para vocês. Pastor, tem só mais uma base bíblica, só para assim, não que eu estou duvidando do Senhor, tipo assim, só para a gente entender? Tem. A Bíblia fala para você compartilhar do que você tem com quem te instrui. Vamos incomodar o faraó de novo? Olha para ele e fala, ô faraózão, isso significa que é para você não desprezar, não deixar aquele que Deus usou para te livrar. Mas José, obrigado, viu? Muito obrigado. Tira ele daqui. Não, olha o que Faraó falou. Tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo o anel de ouro dele. Disse o seguinte, 42, não é isso? Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino. Fala assim, Faraó deu roupa boa para José. Fala, José estava na prisão, mal vestido. De repente, José disse para Faraó, eu livro a tua vida e você livra a minha. Vou te dar mais uma característica para você não falar, não pastor, só tem então essas duas coisas. Não, tem Elias também. Faz o pão para mim que não morre nem você e nem eu. Fala uma característica de Deus. Dá só mais um pouquinho mais alto. Uma característica de Deus é dar para o faraó subir
e levar o servo dele junto. E se você disse assim, pensou, falou, pastor, mas aí é fácil. Faraó era Faraó e José era José, mano. Tá cheio de José aqui na igreja. Eu lembro uma vez que uma profeta foi em casa e eu falei para ela que tinha um amigo meu que estava com o pai doente no hospital. Ela falou, eu quero ir lá orar para esse homem. Eu falei, quer mesmo? Quer. Irmão, tive que mudar tudo. Eu liguei para ele e falei, tem uma mulher aqui, uma serva de Deus que quer orar para o seu pai. Ele falou, traz a mulher aqui. Levei a mulher lá, a mulher de lá, ele pegou a mulher, levou para o hospital. Depois de lá levou a mulher, não sei para onde, a mulher volta em casa um dia e falou assim, meu Deus. Você estava junto? O irmão pegou a irmã. Ela falou, meu sonho é viajar, não sei para onde, rever os parentes, não sei o quê. Ele deu passagem de avião, deu tudo para a mulher. Sabe o que ele fez? Ele fez o que Faraó fez. Espera aí, se eu preciso de alguém que pode mudar a história do meu governo, do meu reinado, eu vou te ajudar, quero roupa boa para ele. Vai lá no shopping de Campinas, lá no Iguatemi, compra tudo para o José. O anel, eu continuo sendo o rei José, mas abaixo de mim é você. Se é qualquer outro, ele vai falar, vou conversar com a minha esposa, ver o que ela acha, né? Não, Faraó sabia que ele não tinha outra chance. Olha para o lado e falou, Faraózão, talvez você já esteja irritado, mas ou acredita e pega, ou desiste e larga. Estou encerrando já. Se você que está com pressa de ir embora, fica à vontade. Também o fez subir na carruagem do vice-regente, que lhe pertence. À frente iam gritando, ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Que moral, o cara estava preso, Hugo. O homem estava preso. Olha para o teu irmão e fala, irmão em Cristo, aprenda a honrar os servos de Deus que ora por você, que jejua por você, que lembra de você. Sabe por que o descaso do culto de manhã aqui? Porque você tem os líderes da igreja, os pastores, como alguém que são seus servos. É você que manda, o dia que eu vou, o dia que eu não quero ir, eu não vou. E eles têm que estar lá para orar por mim. Não vai ser assim. Deus está dizendo, ou você aprende a honrar aquele que livra a tua vida, ou você vai ficar sem ele por perto. Deus falou comigo hoje à tarde, tome um posicionamento. Aprenda a se colocar na posição que eu te coloquei, porque eu te dei sabedoria para isso. Eu te dei condições para isso, e vou colocar você na frente de pessoas grandes, e aquele que te ouvir vai ser salvo do problema, o que não te ouvir vai perecer. Não posso fazer nada. Há um tempo atrás jamais eu estaria pregando isso aqui. Estava, Lígia? Não, eu ficava com medo. Mas e se a irmã Cleotide não vir mais? E se o irmão Ricardinho não vir mais? Que não venha. Quem precisa do meu conselho, quem precisa do meu ensinamento é você. Eu pago um preço caro por isso. Eu pago um preço, a minha família paga um preço. Por isso que eu falei, eu não vou acordar 5 horas da manhã para chegar aqui na igreja. As irmãs todas prontas, para você falar, não vou não. Então não vem. Vem à noite. Só que é o seguinte, ou você ouve e obedece, ou você vai ter problema. Amém? Esse irmão que eu disse para ele, ele falou, pastor, se o senhor não tivesse falado duro comigo, e eu falei duro com ele, a conversa está aqui. Eu falei, você quer que eu pague o teu aluguel? Você não quer conhecimento. Se eu pagar o teu aluguel o mês que vem, você não vai ter mais dinheiro. Mas se você ouvir, fazer o que eu estou falando, você vai pagar esse aluguel, você vai pagar o outro, não vai ter mais problema. Pode não ligar nem para mim se você quiser. Ele falou, olha, eu fiquei pensando no que o senhor me disse, e deu certo. Naamã falou, pensei que ele ia me tratar como, não irmão, eu não tenho que te bajular não. Não, tem pessoa que acha que o pastor tem que ficar bajulando ele. Liga para mim hoje, por favor, pergunta como eu estou. Não vou ligar. A Bíblia fala que o pastor vai buscar a ovelha
ferida, a machucada. Não é a ovelha que está... Irmão, olha para o teu irmão e fala assim: ô Faraó, você tem poder. Você tem poder de decisão. Fala, você não é criança. Fala, Deus está falando com adultos aqui nesta noite, amém? Deus está falando com adultos aqui nesta noite. Você sabia que nesta noite Deus está me dando aqui agora, tem uma porta que está travada, e está travada, eu estou vendo a porta como se tivesse aquelas 4 chaves, é quádruplo que fala? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaves, e o Senhor está dizendo, ou você entende o que eu estou dizendo, ou essa porta não vai abrir mais. Simples assim. Porque eu nunca preguei dessa forma, e nunca preguei essa mensagem desse jeito. Eu sempre preguei essa mensagem falando de José, seja José. Deus falou, não, eu quero que você fala, porque essa história, tem muita gente que precisa aprender com o Faraó. Você é rei, mas você precisa do servo de Deus. E aí eu encerro, antes que te dê um treco. O Faraó disse a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra. Olha, presta atenção, irmão. Olha que grau de humildade. Eu fico imaginando um rei falando isso para um Josézinho que estava preso. Ele estava preso. Ele não era um pós-graduado. Ele não era filho de um cara bambambam. Não, ele foi vendido como escravo. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você fala assim: quem é o pastor? Quem que ele pensa que ele é? Imagina, a família de louco. Ele é a família dele. Parece que eu vejo mulheres falando assim: quem ele pensa que ele é? Imagina, são família de louco. Já teve gente que disse isso. O menino chegou para mim e falou: meu pai falou em casa que você é louco. E tudo que eu falei para o pai dele aconteceu. E um dia ele chegou e falou: vai me dar uma coisa, não estou ouvindo isso. Não, pode que você não vai morrer não, isso é para você ouvir. Ouve. Às vezes você fala: não, o pastor é louco, essas histórias dele, essas coisas, o jeito que você conduz a tua família, eu não, não, então não ouve não. Olha só, o Faraó disse ainda a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Ele deu moral, Lígia. Ele falou: sem a tua palavra ninguém faz nada. Faraó deu a José o nome de... Pula esse versículo que é um monte de nome. Versículo 46 agora. José tinha 30 anos. Fala, José tinha 30 anos. Tem alguém de 30 anos aqui? Você? Alguém mais? 29 ou 28, pertinho? 28? Algum homem tem? Eu queria ver um homem de 30 anos aqui. O André não tem? Quantos anos tem o André? 26? Está quase lá. Você imagina um menino desse, irmão? Um menino desse aí, chegar para um rei, e mudar a história do rei, e o rei falar para ele assim: ninguém levanta um pé nem uma mão sem a tua palavra. É muita moral, irmão. Deixa eu dizer uma coisa: não tem rei que não treme na base quando ele reconhece que Deus está avisando ele. Ou ouve, ou você vai ter problema. Olha para o Faraó agora dando aquela risada bem irônica. Fala assim: o negócio está pegando para o teu lado, Faraó. Fala assim: o negócio está pegando. Fala, aproveita que só está em janeiro. Fala, dá tempo ainda. Fala assim: conserta as coisas. Fala assim: cumpre os votos. Fala assim: faz aquilo que você prometeu, Faraó. Porque a gente, irmão, a gente esquece. Olha só aqui. Aí, presta atenção. Eu sei que tem gente que está muito louco para ir embora. Peraí. Durante os 7 anos de fartura, José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava mantimento produzido nos campos das redondezas. Assim José estocou grãos como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda medida. Fala, quando Deus é com o homem, aonde ele coloca a mão, prospera.
Amém? Se coloca em pé. Glória a Deus.